Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Pensar Diferente. E hoje eu tenho uma convidada muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar muitíssimo dela, que é a Daniela Furtado. A Daniela Furtado, ela é fisioterapeuta, estudante de medicina e tem uma história de vida super interessante que eu quero repetir aqui, vocês vão gostar muitíssimo, então acompanhe comigo essa conversa. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, querida, é um prazer estar aqui com você, poder dividir um pouco da minha vida. É que a sua interessante vida, né? É, a minha interessante vida. Como diz meu filho, dá para escrever um livro, mãe, essa é a vida sua. Com tradução pro Braille. Olha, e assim, com muito choro, né? Com muitas risadas, mas uma história bem interessante, realmente. Minha vida é muito louca. É isso aí. Daniela, primeiro de tudo eu quero registrar aqui um agradecimento público por você ter aceitado o convite para estar aqui hoje no nosso podcast, porque você sabe que esse convite surgiu em função do trabalho que você realiza e da maneira como você tem se manifestado nas redes sociais relativamente a temas que são temas assim do cotidiano feminino e também falando, quer dizer, desse trabalho diferente pelo que a gente conhece normalmente com relação àquilo que os fisioterapeutas geralmente fazem. Sim. Então o seu trabalho de fisioterapeuta é alguma coisa também que nos chamou a atenção pela maneira como você conduz e pelo nicho de mercado que você assumiu em função, naturalmente, dos estudos que você realiza. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, eu queria te perguntar, quer dizer, por que você resolveu fazer inicialmente fisioterapia? Pois é, a fisioterapia, ela veio na minha mente quando eu era ainda menina, quando eu vi um irmão, né, meu irmão, sofreu um acidente e eu vi ele participando desse processo de reabilitação. Né, ele tinha sofrido um acidente de moto, ficou aí um bom tempo sem andar, e aí eu via esse processo de fisioterapia. E aí eu falei assim, nossa, mas que coisa maravilhosa, né? Uma pessoa acamada e, de repente, com a ajuda de uma outra pessoa, com a orientação... Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Seu irmão tinha quantos? O meu irmão tinha 17. E aí eu falei assim, nossa, eu gostaria, né, de fazer isso. Na verdade, até na época queria até ser médica, pensei. Eu falei, nossa, medicina, né, cuidar. Mas a fisioterapia ficou latente em mim por conta dessa situação do meu irmão. E aí eu falei, eu gostaria de fazer a fisioterapia. Na época, acabou que, financeiramente falando, não era possível. Né? Acabei fazendo a fisioterapia mais tarde, fui me formar fisioterapeuta já com 25 anos, mas acabei atuando como fisioterapeuta mesmo lá para os 37 anos. Quer dizer, teve um tempo. Então, muito. Entre o momento em que você se formou fisioterapeuta Sim. e o início da sua atividade profissional como fisioterapeuta, transcorreu aí demorou. Pelo menos o quê? 7 anos? Por aí. Porque o que acontece? Eu me formei, né, como fisioterapeuta, mas eu tinha necessidade de ter dinheiro, porque a minha família não tinha condições para bancar o que eu gostaria de ter. Então, o que eu fiz? Eu muito cedo comecei a trabalhar, com 16 anos eu comecei a trabalhar numa imobiliária, com 17 numa importadora, e com 18 eu tive a oportunidade de entrar em um banco. Então, o que eu falava assim, a fisioterapia ganha quanto? Ganhava muito pouco. No banco, eu ganhava pelo menos 4 vezes a mais do que um fisioterapeuta ganhava. Naquela época? Naquela época. Então, o que eu Porque fiz? Porque hoje, por exemplo, você não troca a sua condição de fisioterapeuta. Hoje eu falo que eu sou uma fisioterapeuta diferenciada, né? Hoje muitos me procuram e falam, Daniela, você é a minha inspiração como fisioterapeuta, como mãe, como mulher, como estudante de medicina, né? Com 47 anos estudando medicina, né? Como você lida com tudo isso. Então, assim, eu sou motivo de inspiração. Até porque na fisioterapia eu acabei indo para um outro caminho da fisioterapia que poucos conhecem, né? Então, tudo isso foi muito inspirador, não vou negar. Mas aí como que você começou, por exemplo? Você ingressou nesse trabalho como profissional da fisioterapia, trabalhando não nessa área que você está hoje, que a gente vai tratar já já, mas assim, você foi trabalhar em hospital, você foi trabalhar numa clínica, você trabalhava especificamente com o que dentro da área de fisioterapia quando você iniciou? Tá, eu vou te contar uma coisa que eu acho que é muito importante aqui. O que acontece? Eu era do mundo corporativo, como eu te falei, eu era bancária, ganhava super bem, tinha um cargo alto até, viajava
até pelo Brasil, para poder falar de um produto que foi lançado. Só que quando startou essa coisa de sair do mundo corporativo e ir para a fisioterapia, que era um diploma que estava guardado na minha gaveta, foi quando eu vi no mundo corporativo uma briga muito grande de ego, uma briga onde eu achava, porque na minha cabeça eu acreditava assim, o dinheiro sempre foi muito importante, o conforto é muito importante, mas o respeito, o cuidado, a empatia, a relação, porque eu era chefe no banco. E eu sempre gostei muito de ter esse relacionamento com pessoas. E quando eu comecei a perceber que isso no banco não era bom. O importante era você fazer o que tinha que ser feito, passar em cima de quem tinha que passar, e independente do outro. Então, isso, para mim, começou a ficar muito latente. E eu comecei a ter crises de pânico. Até um dia, eu parar numa Marginal Pinheiros, descer de um carro, de salto, passando mal, com o celular na mão, ranquei os sapatos e comecei a andar pela Marginal Pinheiros. E ali eu vi que, assim, eu estava doente. Então, aquele ambiente de corporativo, aquela loucura de pegar avião, aquela loucura de cuidar de pessoas e ter que passar em cima de pessoas, que era o que eu odiava fazer, aquilo não estava me fazendo bem. Então, eu resolvi parar, eu resolvi pedir demissão, que foi muito difícil para mim, e eu precisava me reinventar. Só que aí eu não conseguia dirigir, eu não conseguia pegar um ônibus, eu não conseguia entrar dentro de um metrô. Mas o que você tinha? Você desenvolveu síndrome do pânico? Desenvolvi síndrome do pânico. Fui diagnosticada como síndrome do pânico. Aquele episódio, inclusive, eu fui resgatada por um SAMU, né? E aí fui levada para um hospital e, você não tem nada, o que você tem é um problema emocional, vamos lá te aplicar um diazepam e vai para casa. Então, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que eu tô vivendo, né? Uma mulher que ganhava bem, se vestia bem, tinha um bom carro e de repente tá igual uma louca numa Marginal Pinheiros, né? Então eu falei assim, eu preciso me tratar. E aí eu comecei a buscar N tratamentos, N. Eu gastei assim muito dinheiro. Fui desde uma reflexologia no pé até uma coaching que a cada sessão dela era, na época, R$400. E eu tinha que fazer pelo menos 10 sessões para ter a garantia de que eu ia ficar boa. Cheguei aí para um retiro, eu fui desde a Umbanda até a subir numa igreja, numa bola de neve, pedir pelo amor de Deus pro pastor me abençoar para eu ficar boa. E esse processo demorou, foi mais de um ano. E aí eu falei assim, gente, eu não posso ficar parada. E aí eu falei, eu preciso me sustentar. Então, porque, na verdade, o dinheiro que você tinha até então, você estava consumindo nessa tentativa de se restabelecer emocionalmente. Emocionalmente. E o dinheiro foi embora. Foi justamente. E aí eu retomei, eu tinha um grupo de WhatsApp com colegas da fisioterapia, de que eu era formada há muitos anos atrás, e falei, gente, eu preciso de ajuda. Poxa, vem para fisioterapia. Quanto ganha um fisioterapeuta? Naquela época, ganhava R$1.000. Eu falei, R$1.000? Mas é isso que eu vou fazer. E aí eu falei, olha, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Olha, Dani, tá aqui. Eu lembro o Nelson, que foi a primeira pessoa que me estendeu a mão. Falou, Dani, eu trabalho num hospital, estuda esse livro, entra numa pós-graduação e eu te puxo para trabalhar comigo. E foi o que eu fiz. Só que foi um processo. Porque aí eu entrava... E para eu entrar num metrô? Às vezes eu parava na porta de um metrô, eu demorava horas para tentar entrar dentro do vagão. Porque o coração acelerava, a mão suava, sim. O peristaltismo intestinal, né? Eu falava, eu vou... Do pânico. Né? E assim, esse processo, eu enfrentei ele até eu terminar a pós-graduação, que foi na Santa Casa, que eu fiz. E eu via dentro da Santa Casa... Santa Casa aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. E eu fiz a pós, né, em emergência, em UTI. E aí eu vendo pessoas morrendo, pessoas adoecendo, pessoas que entravam assim e falavam, meu Deus, como, né? Pessoas lá que se jogavam no metrô para se matar, que tinha muito. E não se é muito comentado, né, para não dar ideia. E pessoas com tiro, e eu falava assim, gente,
que doença é essa minha? Minha doença não é nada. E eu consegui, com isso, A partir de... ressignificar o meu pânico. E aí eu falava assim, meu pânico é muito pequeno. Tem muita gente muito doente. E com certeza sempre me agarrando a Deus, e eu falava assim, Senhor, se essa pessoa que entrou aqui desse jeito, ela tá indo embora pela porta da frente, por que que eu, né, nessa minha situação, vou me rebaixar e vou ficar trancada dentro de casa? Então, muitas vezes, levava na bolsa lenço umedecido, 3 calcinhas, porque o peristaltismo de acelerar o coração acabava evacuando na calça. Mas eu estava lá. Eu não deixava ninguém perceber que eu estava passando mal, mesmo atendendo um paciente ou voltando do metrô. E nesses 1 ano e meio de pós, eu me reinventei nesse pânico. E quem tem síndrome do pânico, eu falo que ela nunca fica exatamente curada. Quem tem síndrome do pânico, ela fica numa caixinha. Ela fica ali. E a qualquer momento, algo pode startar. E realmente, isso acontece comigo até hoje. Eu ainda tenho algumas travas, né, que eu não consegui. Né? Uma delas, eu não consigo dirigir em estrada. É uma coisa que eu não consigo fazer. Dirigir no carro. Eu vou com outra pessoa, mas eu dirigir, eu não dirijo. Se é uma estrada, eu não vou. Né? Eu tinha trauma de avião. Aí, recentemente, precisei dar aula em Barcelona. Uhum. Eu falava assim, ou eu não dou aula em Barcelona e fico aqui chorando, ou eu enfrento 10 horas de avião e vou. Eu enfrentei. E hoje eu pego avião, a cada 2 semanas eu estou em avião dando aula pelo Brasil. E minha agenda cheia até dezembro de cursos por aí. E eu venci. Então, assim... Quer dizer, mas isso, você venceu, mas assim, esse monitoramento é constante. É constante. Porque assim, é uma vigilância permanente que você tem que exercer para que você tenha a possibilidade de, mantendo esse equilíbrio, conseguir dar conta das suas atividades profissionais, que são múltiplas. Múltiplas. E eu falo todo dia é uma luta. E eu vou vencendo elas a cada vez que elas vão aparecendo. Quer dizer, aquela ideia de matar um leão por dia pra você é troco, né? Você mata uma savana, ou é impressão minha? Uma savana. A gente mata quem tiver que matar. Meu Deus. Assim, eu não deixo de fazer. Eu vou, né? E assim, eu tive um chefe no banco, o Cleiton, ele falava pra mim, Daniela, o medo faz parte da vida. Você só não pode deixar ele te paralisar. Né? O medo, na verdade, ele é uma segurança. Né, no cérebro. Ele vem como você não repensar. Uma segurança, é uma proteção. Mas você não pode deixar ele te paralisar. E aí foi isso. Aí eu entrei na fisioterapia, fui trabalhar em hospital, ralava muito, amava. E com isso eu falei, gente, é isso que eu quero. Quero cuidar de gente, quero cuidar de pessoas, reabilitar pessoas, tirar a pessoa da cama e fazer ela voltar a andar. Eu falei, eu sou praticamente um Deus. Eu consigo fazer a pessoa que está ali entrevada na cama. Assim como crianças que eu pegava, crianças que sofreu acidente. Peguei, inclusive, adolescente que tentou suicídio. Até no shopping Tucuruvi, nunca me esqueço, tive uma paciente que tentou o suicídio com 15 anos. E a mãe dela fala que eu fui a única pessoa que conseguiu fazer ela realmente cumprir a fisioterapia. E hoje eu tenho o prazer de ter ela... vendo ela andar pela rua. Ah, que beleza. Então, assim, eu falava, nossa, foi, né, então, mas aí você começou a trabalhar, então, dentro do trabalho de fisioterapia clínica. Clínica. Eu era clínica e fisioterapia hospitalar, né? Que na fisioterapia hospitalar você trabalha com o paciente no leito e também é responsável pelo ventilador mecânico junto com o médico. Entendi. Na parte de intubação e respiração, né? Então, isso foi o meu trajeto. E aí você ficou quanto tempo fazendo esse trabalho no hospital? Esse trabalho de hospital foram 3 anos, mais ou menos, que eu fiquei fazendo. Até que, um dia, o meu filho, com 4 anos, virou para mim e falou assim, mãe, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é que você seja uma pessoa honesta, que você seja uma pessoa direita, que você tenha um trabalho bom, que você seja feliz. Aí ele olhou para mim e falou, mãe, você tá falando só de mim. Eu tô perguntando 4 de anos? você. Qual é o seu sonho, mãe? Você só tá falando de mim. E o teu? Naquela hora eu fiz assim. Eu tô vivendo um dia atrás do outro. Eu não sei que sonho. Que sonho que é o meu? E aquilo martelou na minha cabeça. E eu falei, gente, eu não sei meu sonho.
Porque você pode falar assim, eu quero ter um carro, eu compro um carro, eu quero ter um apartamento. Não tinha isso. Isso para mim não é sonho. Sim. Isso para mim é objetivo de conforto, não é sonho. Ou alguma coisa assim, um desejo material é apenas isso. O É sonho só estaria acima disso. Muito além. E aí eu comecei a bater nisso, e aí conversei com uma amiga minha na época, a Fernanda, falei, olha o que o Edu falou pra mim. E ela falou, realmente, Dani, você precisa descobrir qual é o seu sonho. Eu falava, caramba. E aí no meu dia a dia eu comecei a ver aquele ambiente hospitalar e eu me sentia amarrada em várias situações. E eu falava, eu quero ser médica. Eu quero ser aquele cara ali, ó. Eu tinha um médico na UTI que eu achava ele o máximo. Ele resolvia, ele pegava a equipe, ele fazia o negócio acontecer. Eu me espelhei nele. Eu falei, eu quero ser uma médica igual ele. E ele era um cara humano. Ele era um cara que ele mandava e desmandava, mas de uma maneira justa. Eu falei, eu quero ser ele. Mas aí eu falei, como que eu vou ser médica? Eu não tenho dinheiro. Já tô velha. Fazer medicina? Velha com quantos anos? Na época eu tinha uns 39. Gente, isso é praticamente 39. senil. Praticamente. Cadê a bengala da senhora? Que é a própria... E assim, além do que, uma fisioterapeuta, ela tem Você era prazo de etarista validade. também nessa época. Tem prazo de validade. Você não vai aguentar com 40, 45, ficar tirando um paciente do leito. Eu falo que tem prazo de validade um fisioterapeuta. Você precisa do seu corpo para tratar de um outro corpo. Né? Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu preciso pensar numa aposentadoria. E aí eu falei assim, dá bem, né? poxa, vamos ver. Joguei na internet. E aí, me conta isso. Jogou na internet? Ser médica após os 40 anos. Aí tinha, fazer o Enem, ProUni, FIES. Eu falei, gente, como que eu vou estudar, fazer cursinho? Não tem como, gente. Não vou ficar um ano num cursinho, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho um filho, tenho... Falei, o que é isso? Eis que me apareceu no YouTube. Mãe de gêmeos, estuda em Paraguai e mora no Mato Grosso. Atravessa a fronteira diariamente. Olhei a história daquela mulher. Mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos. E você só tinha um, que já tinha quantos anos a essa altura? Nessa época ele tinha uns 6. 6 anos. Eu falei, vai ser isso. Vou pro Paraguai. Vou pro Paraguai. Peguei meu carro, tinha um Fiesta. Passei Se o a Fiesta Perla no veio de lá rodo. pra cá, por que eu não posso ir daqui pra lá? Vamos lá. Me meti 2 meses em plantão, meu filho. Juntei dinheiro, falei, e agora? Aí achei um grupo de WhatsApp de brasileiro que queria ir pra lá. Eu falei, é lá que eu vou. Aluguei uma edícula. Onde, exatamente? Em Cidade do Leste. Fronteira com Foz do Iguaçu. Uma casa de 4 goiânias maravilhosas, meninas que me trataram muito bem, mas eu morava num quarto com um banheiro do lado de fora e a cozinha era uma churrasqueira. E ali eu vivi durante 6 meses. Ali o que eu fazia? Coloquei meu filho num colégio internacional, porque eu queria que ele tivesse o melhor. Com esse dinheiro do Fiesta e dos 2 meses de plantão que eu ralei e juntei, eu consegui alugar esse lugar, dar um colégio bom pro meu filho e entrar numa faculdade de medicina. Gente, com 2 meses de plantão. E um Fiesta. E um Fiesta. Nossa, que beleza, né? Rendeu. Que plantão é esse? No Paraguai, meu filho. No Paraguai. Gente, que plantão maravilhoso. No nosso dinheiro era maravilhoso no Paraguai naquela época. Né? R$1 nosso era... Nossa. Você nunca pensou em fazer economia? Não. Não? Sério não, mesmo? eu odeio o número. Não. Meu negócio eu empreendo, eu faço negócio, eu reinvento. Eu falo que eu sou um rio que nunca para. A água vai indo, tem obstáculo, ela vai passando, tem uma dificuldade, ela sobe, ela desce, mas ela continua. Sim. Eu sou um rio. E ela aí, vai se moldando uma água em constante movimento. Enfim, nessa história de Paraguai, eu fiquei durante 3 anos. Só que o dinheiro do Paraguai ia acabar, o Fiesta, né? Ia embora. Sim. Então, o que eu fiz? A cada 15 dias, eu vinha de mula num ônibus de Muambeiro para São Paulo. Então, eu pegava mercadoria da 25 de março, existe uma empresa que faz isso. Eu assinava uma nota fiscal, eu levava patinete, shampoo, coisas importadas. Eu era a pessoa que tinha uma nota fiscal e levava esses produtos. E com isso eu ganhava a viagem até São Paulo. Levava o meu filho a colo,
Viajava 15 horas, pegava esse ônibus por volta das 6 da tarde numa sexta-feira, chegava em São Paulo de manhã, entregava o meu filho para alguém da minha família, que geralmente vinha buscar no metrô Armênia, e eu ia direto para o plantão no São Luís do Jabaquara. E eu fazia 24 horas de plantão. Saía no domingo, 7 da manhã, com o meu dinheirinho do plantão garantido, ia para casa da minha mãe, almoçava com a família, tomava um banho e ia para a feirinha da madrugada, que 1h da tarde saía nesse espaço 1h da tarde ou 1 da manhã? Não, nesse espaço da feirinha da madrugada, de manhã saíam uns ônibus para o Paraguai. Mas você não dormia? Não, eu dormia nesse caminho ônibus. agora. Ah, tá. Aí nesse caminho da 1 da tarde até as 5 da manhã, que eu chegava no Paraguai, era onde eu dormia, no ônibus dos Muambeiros. E aí, o que eu fazia? Chegava, já dava um banho no meu filho, ia direto para a escola e mandava meu filho para a escola. E eu ia para a faculdade. E assim a gente viveu 3 anos. Durante 3 anos. Aí, fora isso, também arrumei um emprego numa academia. Aí eu dava aula na academia das 6 da tarde às 9 da noite. Tive muitos momentos Dava aula de quê? De musculação. Porque lá no Paraguai eles dão mais valor pro fisioterapeuta dando aula de musculação do que o educador físico. Entendi. Porque ele fala que o fisioterapeuta entende de patologia e que a profissão é muito parecida. Então eles preferiam que eu dava aula. Realmente, tem uma lógica, Sim. né? Aí eu Científica colocava meu nisso. filho sentado num banquinho, falava, filho, espera aí, a mãe vai dar aula. E ele ficava lá na academia comigo. Ele ficava olhando eu dar aula, das 6 às 9, aí a gente ia para casa, era a hora da comida, muitas vezes a marmita estava lá, filho, come. Sobrou, eu comia. Se não sobrava, eu não comia. Cozinhava 2 ovos e ia dormir. Porque não dava. O dinheiro não dava. Imagina que devia ser dificílimo mesmo, É muito dentro difícil. do que você está relatando. E o que eu fazia? Julho, dezembro, janeiro, que eram os períodos de folga da faculdade, eu vinha para São Paulo, ralava muito plantão. Eu já fazia um caixa para poder Perfeito. se segurar lá. E aí eu mantinha lá o quê? Eu queria morar num lugar melhor. Eu queria porque eu falava assim, não é justo pro meu filho. Meu filho precisa manter um colégio bom, o pai dele sempre ajudou financeiramente, né? Mas o dinheiro dele era do dinheiro dele, o meu dinheiro era o meu. E a medicina não é só a medicina, né? Não, tem uma série de coisas. Tem só os comida, livros, tem os livro, livros, tem roupa. tudo, né? Tudo. Então, assim, a Inclusive as diversão. festas caríssimas, né? Vou te falar que em 3 anos de medicina no Paraguai, eu fui em 2 festas. Imagina. Uma num cassino e outra na Atlética, que eu jogava handball. Porque quem jogava handball tinha desconto na mensalidade. E eu jogava o handball. Mesmo uma senhora, uma jovem senhora, ainda jogava handball. Então, assim, quando acabou essa história? Quando veio a pandemia. E aí eu morava já numa casa boa. Morava eu, meu filho, namorava um namorado meu, na época, e uma amiga, Marlene, maravilhosa. A gente morava numa casa linda. E foi quando veio a pandemia e eu falei, ferrou, meu dinheiro vem do Brasil, como eu vou viver aqui? E aí eu falei assim, filho, a mãe vai pegar todas as roupas que tem aqui, a mãe vai pegar umas roupinhas da mamãe e vamos para São Paulo, porque eu tô achando que vai dar problema. Meu cachorro eu deixei com o namorado na época, falei, você vai ficar aí, porque ele tinha trabalho. O namorado era paraguaio? Não, ele era brasileiro. Estava estudando lá também? Não, ele tinha ido para lá por minha causa e acabou que ele arrumou um emprego num bom lugar, através de uma amiga minha, e ele se estabilizou lá, nem sei dele, eu acho que ele até tá lá ainda. E aí o que aconteceu? Ele ficou com o cachorro, eu vi embora pro Brasil, e assim, eu vim embora dia 19, dia 20 fechou a fronteira. E aí eu falei, e agora? A medicina virou online, que impossível, né, fazer uma medicina online. Eu, em 2 meses, tranquei, falei, não tem como, vou trancar tudo. Consegui transferir o colégio do meu filho, graças a Mercosul, eu transferi o colégio do meu filho rapidamente para um colégio no Brasil, e deu tudo certo. E aí eu só comecei a trabalhar no Covid. Aí eu me entreguei para o Covid, manhã, tarde, noite, final de semana. Como fisioterapeuta. Porque nesse período deve ter tido muito trabalho para vocês, né? Muito. Principalmente nessa questão da intubação que você mencionou anteriormente. Na verdade, 21% dos fisioterapeutas no Brasil, somente eles eram especialistas em fisioterapia hospitalar, né? A maioria eram outras especializações. Então, a gente ficou realmente
as pessoas eram uma tapa. Quem era fisioterapeuta hospitalar tinha emprego a rodo, né? Foi quando meu irmão, o do meio, ele virou para mim, ele falou, não, eu tô te dando 5 cheques de R$3.500 para você ficar em casa. Eu não quero você nisso. A mãe tá ficando doente de ver você jogada nisso. Você chega em casa, tira a roupa, entra pelo fundo, não toca em ninguém. Não, a gente não quer isso. E naquela época a gente não sabia o que fazer. Sim. Morriam-se muita gente todo dia. Sim. Ninguém sabia. Bom, era pavoroso, né? Pavoroso. E eu vou te falar que muitas vezes, quando eu colocava o ambu no rosto do paciente, o médico gritava e falava assim, não ambusa, só deixa o ar ir, não ambusa. E eu olhava a saturação caindo, falava, que não ambuso, quer, vou ambusar. E aquele ar jogava, falava uns palavrão, e vamos jogar ar, eu não vou morrer, não vou perder essa pessoa. E sabe, aquela adrenalina, aquela loucura, muitas vezes você subia em cima do paciente, e reanimando o paciente, né, fazendo massagem cardíaca, aquela loucura. Aquilo, para mim, me movia de uma força que eu falava, eu quero fazer isso. Não importa se eu morrer. Para mim, tanto faz. Eu falava, eu quero estar aqui. E nessa hora eu não pensei em filho, eu não pensei em mãe, eu não pensei em ninguém. Eu falei, eu estou aqui porque eu preciso fazer isso. Era muito forte isso para mim. E aí, a medicina ficou ali parada, né? Até resolver tudo isso. E aí foi que eu falei assim, gente, é o mês de junho já, mês de julho, começou vestibulares de medicina no Brasil. Eu falava assim, eu quero ser médica. Eu tô frustrada. Tô no Covid. Quero ser médica. E eu não tenho condições financeiras de estudar no Brasil. O FIES já era um fiasco, já não tinha mais. ProUni eu não podia, porque eu já tinha faculdade. Eu falei, eu vou me inventar e vou me meter a fazer o vestibular. E eu fiz. Passei em 3 faculdades. Faculdade de medicina aqui? De medicina. E quanto tempo você estudou para passar na faculdade? Então, na verdade, qual era o diferencial? O porquê que eu passei? Essas faculdades, elas abriram exceção para quem já tinha formação na área da saúde. Então, a prova era específica. Entendi. Entendeu? Então, para mim, ficou muito mais fácil do que passar numa prova de física, química. Sim. Eu não ia passar, nunca. Então, a minha prova foi específica. Então, a prova falava o que eu sabia. Então, eu passei. E a melhor para mim, mais acesso, foi a do Guarujá, que é a UNAERP, que é onde eu estudo. Você não morava lá no Guarujá ainda? Não. E assim, junto com a pandemia, veio aquela coisa, meu Deus, vai todo mundo morrer, né? Mesmo assim, eu ainda entrando numa faculdade de medicina e ainda assim tinha reencontrado uma paixão minha, que era uma paixão de quando eu era menina. E ele falou, vamos casar? Eu falei, vamos casar. Olha isso, ainda tem um casamento no meio do caminho. Casei de máscara, casei num cartório, só assim, pai e mãe, eu, meu marido, não podia ir ninguém, e a gente casou na pandemia. Mesmo a dificuldade, né? Nasceu aí essa oportunidade de casar, que eu não sei hoje se foi uma oportunidade ou foi um tiro no meu pé, porque foi, olha, tô num divórcio litigioso até hoje para tentar sair desse casamento. Coisas de pandemia, né? Então, mas você já o conhecia há anos? Já conhecia e sabia que a peça era difícil. Eu fui lá e insisti, achei que... Mas você era apaixonada? Era apaixonada. Eu sou uma pessoa apaixonada. Então, eu percebo que você tem paixão em tudo que você fala, paixão. né? Eu vivo paixão. Esse que é o problema da minha vida. Adrenalina é paixão. Eu preciso estar apaixonada. Se eu não estiver apaixonada, as coisas não funcionam pra mim. Vicia. Totalmente viciante. Totalmente. No seu caso, Isso fisiologicamente falando. A paixão da borboleta no estômago, ela arrepia, o que eu já fiz por paixão, meu filho, se eu contar é outro livro. Mas, enfim, casei, entrei na faculdade de medicina, não tinha dinheiro. Virei pro meu pai e falei assim, eu preciso pagar essa faculdade, custa R$8.000, o que eu vou fazer? Não vai fazer. Na época, né? Eu tenho o que fazer, minha filha. Faz um consignado, divide em 48, eu vou dar um jeito. Faz um consignado. E foi o que aconteceu. Fez o consignado? Fez o consignado pra mim, porque minha mãe praticamente bateu nele pra ele fazer um consignado, que ele não queria. Eu falei, a matrícula eu tenho, entrei. O que vai ser daqui pra frente, eu não sei. Porque um fisioterapeuta num hospital, ele ganha uma média de R$2.500 por mês.
Como que eu ia pagar 8 mil? Eu parcelei, eu falei, seja o que Deus quiser. Acabou o Covid, fui mandada embora. E aí tudo ficou pior, porque ficou a dívida, não tinha quem pagasse. E eu falei, e agora? E o consignado do pai lá? Não, eu falei, o consignado eu tinha que pagar. Nunca. Nem que eu, né? Na pandemia, inclusive, eu fazia chaveiro de resina para vender, para ajudar na comida em casa. Eu sempre buscava alguma coisinha para ajudar. Porque só o plantão, 250 de plantão, era muito pouco. Então, eu vendia chaveiro de resina a R$20 e esse chaveiro de resina ajudava na comida, no transporte. Né? Então, eu estava sempre buscando. E meu marido, na época, ele era dono de um restaurante, que na época ele também era famoso, inclusive no Instagram. Ele afundou com a pandemia. Ele afundou tanto que ele não tinha dinheiro para nada. Então, as custas de casa ficaram todas para mim. Então, ficou tudo muito pesado. Então, o que eu fiz? Falei, vamos devolver a casa, um custo a menos. Cada um vai morar na sua casa. Eu vou continuar com a faculdade de medicina. Uma parte era online ainda, mesmo no Brasil. E eles, aos poucos, voltaram às aulas presenciais. Foi quando eu virei para ele e falei, eu vou ter que voltar para o Guarujá, eu vou ter que morar lá. Eu não tenho como ficar aqui em São Paulo mais. E o Edu vai comigo, que é meu filho, né? Ele vai comigo. E foi quando a gente acabou se separando, né? Não deu certo por vários outros motivos. A gente acabou se separando. Hoje eu estou num divórcio litigioso. Mas isso é outra história. E a medicina... Aí foi que eu entrei no Instagram e eu vi, assim, um curso... harmonização facial para fisioterapeutas. Falei, nossa, fisioterapeuta pode fazer harmonização facial? É a pergunta do milhão, né? Nunca imaginei. Mas se era uma instituição enorme, uma escola de dentistas oferecendo isso, com certeza pode. No mesmo dia, eu liguei, a moça falou, olha, são 6 horas da tarde, eu acho que não vai dar tempo, porque o curso começa amanhã. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, me põe nesse curso. Quanto custa? 2,5. Eu falei, da onde que eu vou tirar 2,5? Peguei o cartão emprestado do meu pai. Gente, sempre ele. Pai, empresta o cartão. Você acabou de pegar o empréstimo. Não queria. Ele não quer adotar ninguém, não. Mas briga, você não sabe. Nossa, não, meu pai faltava me matar. Mas eu parcelei em 10. Parcelei em 10. Fiz o curso naquele final de semana. Vi mulheres lindas, todas arrumadas. Eu num tênis, numa calça jeans e uma camisetinha, que era o que eu sempre usei. Sempre trabalhei em UTI, chegava lá, arrancava a roupa, botava o pijama, não tava nem aí pra nada, um coquezinho aqui em cima. Umas mulheres lindas, tinha gente até com BMW. Eu falei, olha, que a fisioterapia rende. Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Casa, vem com tudo agora. Agora é a minha vez. Eu recebo, né? Em 2 semanas, eu estava com o meu consultório montado. 2 semanas? Nossa, mas que curso é esse? Relâmpago? Não, é o meu talento que é relâmpago, não, né? Sim, mas veja assim, não, sem dúvida. São mas 2 assim, dias, na verdade. 2 dias de curso, quer 2 dizer, dias porque de na curso. verdade não é um curso acadêmico, é um curso livre que te habilita dentro de uma técnica que você poderia exercer sem a necessidade de um curso formal. Na verdade, a gente fala que são cursos rápidos, são cursos de capacitação. A partir do momento que você tem um curso na área da saúde, Sim, eu que o seu entendi conselho te habilita, você faz um curso se não rápido. houver uma exigência outra. Isso. Né, aí você faz. para uma formação específica dentro do ambiente acadêmico, que não Sim. seria o caso. E aí, o que me facilitou nisso tudo? A habilidade manual, que a medicina me proporciona, porque na medicina a gente tem prática cirúrgica, prática de agulha, prática de injeção. E aí, o que era a harmonização facial? Basicamente, eu avaliar um rosto, né? Anatomia, que para mim era muito latente por conta da medicina, né? Eu saber onde passa uma veia, onde passa uma artéria, evitar uma intercorrência. Sim. E, ao mesmo tempo, entregar um trabalho de excelência. Então, mas você já tinha também o tempo que você estudou medicina no Sim, Paraguai, no somado Paraguai. ao teu trabalho também como fisioterapeuta clínica Sim. e hospitalar, Perfeito. né? E mais, naturalmente, a sua habilidade, a sua aptidão para esse tipo de trabalho. Foi Quer dizer, foi um conjunto de coisas. E aí que eu me vi na necessidade de me expor na internet. Que até então... Aí você foi pra internet. Aí eu fui pra internet. Falei, eu tenho que fazer vídeo,
eu tenho que mostrar para as pessoas, né, que outros fisioterapeutas podem fazer isso, porque muita gente nem imaginava que fisioterapeuta poderia fazer, né? Conheci a Associação Nacional de Fisioterapia Injetável, a qual eu fiz parte. Entrei como membro, fui entender as leis que me resguardavam como fisioterapeuta para poder usar a agulha. Só que a estética maravilhosa, muito legal de trabalhar, amo de paixão, mas ela é sazonal. Eu comecei a perceber que havia períodos que eu não tinha cliente. Por quê? A pessoa foi viajar. No começo do ano tem o IPTU, tem o IPVA, tem o Colégio das Crianças. Sim. O meu consultório, até dezembro, Natal, Ano Novo, era bombado. E depois só o fevereiro. Eu falava, gente, o que eu vou fazer esse tempo todo? Né? Ao mesmo tempo, aconteceu que a minha mãe ficou com muita dor, era uma dor absurda nos joelhos, que ela não conseguia ficar bem. Já tinha procurado médico, hospital, e eu falava assim, gente, não é possível, eu preciso tratar dela. E comecei a buscar informação, eu sou muito de estudar. Eu falo que o Instagram, ele é maravilhoso para você se divertir, mas ele pode ser muito, muito, muito instrutivo. Então, assim, você precisa estudar através do Instagram. Tem canais incríveis para você estudar. É verdade. E aí eu achei um curso incrível no Sul que tratava a dor de uma maneira injetável que fisioterapeuta poderia fazer. Eu falei, eu vou para lá. A minha mãe ficou praticamente de cama 17 dias. E eu falei, eu vou para lá e vou fazer esse curso. Segura aí. Fui para lá, fiz um curso também acho que eram 4 dias esse curso. E esse curso, eu vi resultados milagrosos com essa técnica injetável. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou tratar minha mãe. Voltei, tratei minha mãe, já vim de lá com os produtos que eu trouxe. E a minha mãe voltou a andar. A minha mãe voltou a não ter dor e voltou a ter a vida, qualidade de vida. Que ela tinha. Eu falei, é dessas isso. Dores. É isso. Né? Eu falei, é isso. E aí, junto com a estética, eu lancei a oportunidade das pessoas, dos fisioterapeutas também, que já era uma prática no Sul muito conhecida, mas em São Paulo não. A aplicação, né, que eu faço hoje, e hoje eu cuido de atleta, eu cuido de idoso, eu cuido do Corinthians, de alguns jogadores de futebol americano. Não, eu cuido do futebol americano do Corinthians, do São Paulo. Tem um atleta meu de futebol convencional, que ele está na Índia. Eles passam comigo, porque, sabe, atleta de crossfit, já atendi os 5 maiores boxes de crossfit de São Paulo. Só que a estética, ela meio que toma conta da minha vida, da minha agenda. Porque, eu volto a falar, eu só trabalho final de semana. Né? Então, assim, a dor... Quer dizer, como regra, eventualmente você trabalha durante a semana, mas isso é em caráter eventual. Eu falo que cada vez mais a medicina avançando, cada vez mais eu fico com menos tempo de me dedicar aos meus atendimentos de agenda. E como me chamam muito para dar aula de curso, então a minha agenda é realmente bem controlada. E tanto que os pacientes falam assim, você vai vir? Porque se você não for vir, você vai voltar para a fila de espera. Então a minha fila de espera hoje é para final de junho, para passar comigo. Mas porque eu tenho cursos no Brasil todo. Além disso, eu criei outros produtos, né? Eu estou lançando, inclusive, um produto agora, dia 29 e 30, eu lancei ele e vou falar dele numa palestra que eu fui chamada para dar num congresso em Florianópolis, que é o Transformation. O que é isso? Eu tenho uma grande amiga minha, que é uma irmã minha, que ela é trans, e ela tinha muita dificuldade em transformar o rosto dela, que é masculino, no feminino. Né? E hoje em dia o que é oferecido é a transformação de cirurgia de face, que é quebrar osso, sim, né? Sim. E com esse laser que eu fiz o curso e modifiquei, e até eu posso falar que eu melhorei alguns resultados que eu obtive quando fiz o curso, que hoje eu tenho um outro nome que eu patenteei, com ele eu consegui desenhar o rosto dele, tirando algumas partes que o incomodavam e deixava masculino,
Me associei com a doutora Sueli, que é uma biomédica lá de Florianópolis, que ela tem uma prática absurda com fios de PDO e ela faz um powerlifting, que ela afina totalmente o rosto, associado a ácidos hialurônicos para boca, nariz, queixo, e eu transformo o rosto masculino, transformo ele em feminino, através do laser e com a associação dos fios da doutora Sueli. Então, é um produto novo meu, que eu já patenteei, e ele chama Transformation. Então, mais uma vez, eu aprendi a técnica da dor, que eu uso com os meus atletas e idosos e outras pessoas. Aprendi um laser que uma outra mulher trouxe. Fui na segunda turma que veio para o Brasil, que é um laser americano. E eu transformei ele, melhorei ele e mudei o tipo de anestesia para ele ficar mais seguro e patenteei com um nome novo. E através desse laser me uni com a doutora Sueli, que conheci em Barcelona, onde eu fui dar uma aula lá em Barcelona, e a gente fez esse produto novo que é o Transformation. Então, através disso tudo, com conhecimento de medicina, que eu também faço parte de técnica cirúrgica, né? A gente faz pelo menos 2 cirurgias por semana, né? Na faculdade. Então, toda essa habilidade em meio às dificuldades, eu consigo hoje pagar a minha faculdade de R$10.000 por mês, ter um consultório em São Paulo, ter curso, ter um apartamento bom, que hoje eu moro num bom apartamento no Tombo, né? E aí, assim, entra em tudo naquela gama de mulher que paga as contas, não depende de homem para nada. E assim, quem quer estar comigo vai pagar um preço alto, porque eu não tenho tempo para essa pessoa e essa pessoa tem que aceitar a minha vida, que não é fácil. E aí caiu na história. Ou pelo menos agora, né? Porque você tem compromisso também, porque a faculdade é integral, né? O dia inteiro. Então, você Todo sabe, dia. ela é o dia inteiro. Logo eu entro no internato e ela vai ser mais do que o dia inteiro, porque aí são plantões e mais plantões, né? Hoje em dia o internato ele consome inclusive muitos dos finais de semana. Uhum. E aí eu preciso me reinventar em relação ao trabalho. Mas como eu sou uma pessoa que não para e estou sempre buscando outras Você é hiperativa, coisas... não? Você já fez uma avaliação quanto a Não isso? fiz, mas me considero. Me considero hiperativa. Porque eu Porque percebo, eu não a sua paro. cabeça para assim de noite? Eu preciso... Você tá dormindo e tá pensando, olhando pro teto, bom, amanhã eu vou fazer isso, eu vou bolar aquilo. eu faço isso. Você é um pouquinho assim? Muito. Por isso que eu opto pela medicação ortomolecular para conseguir dormir, porque senão eu não durmo. Então, eu tô imaginando, você sabe o que você tá falando, e pela maneira como você tem conduzido a sua vida nos últimos anos, eu tô identificando isso, porque você não para, você tá sempre procurando inventar alguma outra coisa Sempre. dentro de tudo que você já tem. Eu não sei pra até realizar onde no isso dia a dia. é fisiológico ou patológico, viu? Porque realmente Então, mas no seu claro. caso foi uma questão de sobrevivência, ou é impressão minha? Sobrevivência, eu não tive Porque escolha. se você não tivesse sido como você é, ou se você não tivesse tido, na minha percepção, avaliando assim, o que você já me relatou pessoalmente e também pelo que eu vi do trabalho que você realiza no Instagram, Sim. das duas uma, ou você tomava a sua vida para si, Sim. né? Ou qual seria a sua perspectiva? Porque se não fosse o seu filho ter te dito qual é o seu sonho, talvez você sem perceber, ou se você não tivesse a sensibilidade de aproveitar essa oportunidade tão grande que a vida te deu, de ter o seu filho te dizendo isso, e você recebendo isso, e fazendo com que isso fosse algo extremamente transformador na sua vida, você estaria estagnada. Com certeza. Foi por isso que eu entrei no assunto de mulher troféu. Eu quero chegar aí. Eu quero só que você, assim, antes da gente chegar aí, que eu acho essa história ótima, mas eu queria só pra gente concluir este raciocínio, porque assim, eu acho que a tua história ela é interessante, dentro da minha compreensão, evidentemente. Sim, claro. Mas assim, você se reinventou de uma maneira muito corajosa. Sim. E isso eu acho muito interessante nas pessoas, porque eu acho que pra viver realmente, eu acho que pra você ter felicidade na vida, ou momentos na vida que sejam, né, de mais felicidade, pelo menos, eu acho que eu prefiro pensar assim, você precisa ter coragem, né? Isso você demonstrou. Sim. Né? Porque você foi à luta, você vê só essa história de você ter ido ao Paraguai durante o período que você ficou, com as dificuldades que você teve, largando a família aqui para uma realidade que não era a sua, é algo que não é qualquer pessoa que tem coragem para fazer. Não, com certeza não. Né? Então... E eu vou lhe falar mais. Na faculdade,
em outras faculdades que eu conheci, eu era a única que levou o filho. Porque a maioria deixou o filho ou com o pai ou com a avó. Eu não. Eu levei meu filho. E você levou por quê? Eu levei porque eu falei que ele era um... O meu filho foi muito desejado. Eu queria muito ter o Eduardo, né? E assim, ele é meu filho, meu desejo e minha responsabilidade. Só que eu vou te falar uma coisa. Eu poderia ter escolhido deixá-lo com o pai, eu poderia ter deixado ele com a minha mãe, mas eu não achava justo. Eu achava que ele por ser meu filho, ele teria que estar perto de mim, né? Mas eu tomei outro tapa na cara dele, porque quando veio a pandemia e a gente veio para o Brasil definitivamente e aconteceu tudo isso, ele virou para mim e ele falou assim, eu só quero te falar uma coisa, esse sonho é teu, de ser médica, não é meu. Você nunca mais me leve para aquele lugar. E nunca mais fique me arrastando para onde você acha que você tem que me arrastar. Aquilo doeu na minha alma. Aí eu falei assim, filho, você ainda vai entender o porquê que a mãe fez isso. Porque seria realmente muito mais fácil para mim te deixar e ir atrás do meu sonho. Mas na minha cabeça, eu sempre pensei assim, eu quis tanto ter você e você veio, né, sem escolha, vamos dizer assim, e eu não podia te deixar com outra pessoa. Eu tinha que ir. Só que assim, o que eu fiz foi assim, filho, você não vai passar necessidade. Você vai comer essa comida, você vai comer essa marmita gostosa, você vai tomar o seu açaí, você vai morar num lugar bom, você vai estudar num colégio internacional. Não tem problema se eu passo fome. Não tem problema se eu só tenho um tênis e vou ficar com esse tênis 3 anos, que foi o que aconteceu. Eu falei, eu não vou em festa, porque eu não vou largar meu filho para ficar indo em festa. Não tem problema que eu não vou curtir a medicina, porque a medicina tem a parte da curtição. Eu não vou. Mas eu falei, você vai ter o melhor que eu puder te oferecer. E hoje eu falo para ele, filho, eu hoje aluguei um apartamento incrível. O apartamento tem cinema, tem piscina, o apartamento tem quadra, tem tudo, porque eu quero te proporcionar isso. Né? Eu falei assim, e quero mais, eu quero te proporcionar também a minha companhia. Porque faz falta, né? A gente tá perto do filho. Então, hoje eu faço tudo o que eu tenho que fazer. A hora que eu chego em casa, eu sento, ponho ele do meu lado, pego o cachorro, mesmo que eu esteja lendo um livro ou que eu esteja estudando, ele tem que estar ali do meu lado. Eu faço questão que a gente jante junto todos os dias. Pelo menos isso. Então, assim, faço questão que ele tenha amizade com o pai, que ele ame o pai, que ele idolatre o pai. Assim, eu sei que, né, eu não vou fazer o papel masculino do pai dele. Mas pensando em responsabilidade como mãe, eu quero que ele seja feliz. Então, mas você não acha que, por exemplo, essa sua perspectiva ou essa sua ideia de que a felicidade dele estaria necessariamente dentro daquilo de conforto que você poderia viabilizar, não é alguma coisa que está relacionada com você e não com ele? Pode ser. Porque eu acho assim, pela sua fala, pelo que eu noto, eu não conheço, eu não tive a alegria Sim. de conhecer o seu filho, mas eu imagino que seja uma pessoa bastante interessante, para dizer o menos. Sim. Mas o que eu noto é que, assim, por conta das dificuldades que você experimentou e por tudo que você corajosamente superou, Sim. então você tem receio de que o seu filho possa, no fundo, ter as dificuldades que você teve Sim. e as limitações que você teve durante esse percurso difícil pelo qual Sim. você passou. Então, que é uma ideia que eu não estou falando só no seu caso. Isso que eu estou dizendo aqui é porque eu observo que isso, os pais, de uma maneira geral, no mundo que a gente vive, a gente sempre tem preocupação material com Sim. relação aos filhos. Tem. Mas a pergunta é, quer dizer, você vê no caso do seu filho, ele disse, olha, o sonho é seu, de repente, assim, ele gosta de você, né? Mas aquilo tudo que para você é uma coisa fundamental, para ele, né, não seria tanto. Pode né? ser. E ele Pode te ser. compreende, porque veja, olha a percepção que ele teve de você aos 4 anos, isso me impressionou muito. Não, muito, muito. Foi chocante mesmo. E ele Foi tem muita chocante. personalidade, pelo que eu noto. Tem muita, tem muita. Tanto que, assim, hoje ele tá para terminar o colégio, né? E aí eu falo para ele, eu falo assim, filho, a mamãe não vai te obrigar a fazer uma faculdade. Agora, o que eu vou te obrigar é ter uma direção. Eu não tenho como deixar você terminar agora o colégio no final do ano
e ficar em casa no sofá. Tu vai trabalhar, tu vai estudar. Assim, eu na profissão que eu tenho, eu consigo te ajudar. Mas eu também não vou te dar as coisas, não. Porque eu comecei a trabalhar cedo. Eu também tive muita dificuldade. E eu acredito que o ser humano, ele cresce na batalha, no sofrimento. Se eu der tudo pra ele, ele não vai crescer. Ele não vai crescer. Então, mas você acha mesmo isso? Eu Assim, acredito. É. Eu Você acredito acha que eu assim, a cresci sua no dificu- sofrimento. Então, mas isso que eu tô te falando é uma experiência sua. É, mas eu vejo, o que eu vejo, Porque né? tem gente que na dificuldade sucumbe. Então, eu vejo assim, meu marido foi uma situação, né? Meu marido, ele começou a trabalhar com mais de 30 anos, porque a mãe e o pai sempre super protegeram ele. E assim, ainda deram um negócio para ele tomar conta. Quando ele precisou se reinventar, ele não sabe. Ele não sabe se reinventar, né? Então, assim, eu acredito que a dificuldade, ou você afunda real, você fica ali, que é o que eu falo, eu não sou uma mulher de chorar na cama. Eu posso até chorar, mas eu choro Levanta, sacode a e poeira e dá a volta vambora. Eu por choro cima. no chuveiro, que já tá caindo a água Sim. mesmo, choro, eu saio e tá tudo bem, né? Então, assim, eu não posso ficar chorando na cama. Eu tenho que ir atrás. E aí eu falo pra ele, falo, filho, a mamãe quer te dar o máximo de conforto possível, mas eu quero que você corra atrás do seu. Não fica achando que você vai ficar aí, deitadão no sofá, assistindo vídeo, comendo Doritos, e eu lá. Gente. Não vou. Mas você não sabe que, de repente, ele poderia ter, por exemplo... porque a minha questão, e eu acho super interessante tudo isso que a gente está falando aqui, porque o que eu acredito? Eu acredito assim, que cada pessoa é um universo em si. Sim. E dentro dessa visão que eu tenho com relação às pessoas, ou em relação a elas, para ser mais preciso, a mim me parece que, sendo um universo em si, cada uma das pessoas, elas reagem ao mundo de maneiras absolutamente diversas. Portanto, o que eu quero dizer nisso? Que como a diferença é o mais universal dos valores e princípios, nessa ideia, quer dizer, como que você pode, de repente, imaginar que o fato da pessoa ter tido uma vida materialmente confortável não garantiria a ela ou suprimiria dela a possibilidade, por exemplo, de se reinventar numa dificuldade? É nessa perspectiva que eu estou falando. Por Sim. quê? Porque, de repente, veja bem, você não teve, se você for analisar mesmo a sua vida, apesar de ser uma vida materialmente simples, Sim, mas não tive falta. não teve falta de Não, nada. não tive. Então, assim, e pelo que você me relata também, os seus irmãos têm uma outra visão de mundo. Tem. Quer dizer, essa maneira de ser, É você meu. vê, é seu. Sim, Então é é alguma meu. coisa que está indissociavelmente ligada a você, porque a sua personalidade é muito assim. Sim. Você é empreendedora, você tem essa característica, e se tirar Sou. isso de você, essa paixão que a move, Tem que então, ter. você percebe? Então cada um é uma... E eu acho que o seu filho deve ter um pouco disso também, porque essa convivência com você deve ser para ele também muito rica, porque ele deve ter por você uma admiração muito grande, eu não tenho a menor dúvida disso. E você sabe que eu me pego, às vezes, pensando se ele me admira ou se ele é completamente assustado comigo. Não, eu acho que tem Eu acho que ele olha assim, ele fala, minha mãe é louca. Não, eu acho que A tem minha esse mãe é encantamento. maluca. Ele tem esse encantamento, porque a Eu espero possibilidade... que sim, mas viu? eu não tenho dúvida. Espero que Eu sim. não tenho dúvida. Sabe por quê? Eu já aprendi uma coisa na vida. Filho fruto de amor. Ah, foi. Então, quando é fruto de amor, não tem como ser Meu diferente, filho foi né? muito, E muito você, olha só, esperado. tudo que você fez, que por mais, de repente, assim, né, nessa ideia de estar sempre com ele, que, de repente, poderia não Sim. ser, no primeiro momento, para ele, algo muito bom sair da realidade que ele vivia para ir para uma outra, mas, assim, naturalmente, com o tempo, ele vai identificar, se é que já não identificou, Sim, que qual era o grande desejo dessa mãe? Continuar Sim. mãe dele sim. e viver intensamente essa experiência da maternidade. Sim, eu falei pra Que ele... foi o que você fez. Sim, Você batalhou por isso. sim. Também. Também. Eu falo assim, o Edu, quando eu tava com 4 meses de gravidez, eu tive uma infecção de urina muito forte. Fui internada no Hospital Santa Catarina, foi feita uma cirurgia e eu tive uma reação à RAC, a anestesia. Eu tive uma parada cardíaca,
eu fui reanimada, fui entubada. Nossa. E fiquei com esse catéter dentro do corpo, que era um catéter duplo J, por mais 3 dias. Até que meu médico mesmo, que estava fora, veio e falou que não era para ter sido feita aquela cirurgia e tal, que ele ia tirar aquele catéter e que eu ia para casa. O que aconteceu? O catéter foi retirado de dentro do meu rim sem anestesia. Nossa. Foi uma dor, assim, Meu absurda. Deus. Na época eu era casada, o pai do meu filho segurou minhas mãos, a enfermeira outra. Meu E Deus. arrancaram. Então, eu tive a minha gravidez dos 4 meses até o 8º, que foi quando o Edu nasceu. Assim, vou ter uma criança especial, deficiente, vai ter algum problema, porque eu tive uma parada. Ele tentava nascer o tempo todo. Eu tinha cólicas renais absurdas. Ainda assim, era gerente de banco. E eu tinha uma equipe. Então, eu ia trabalhar, eu tinha dor, eu voltava para casa, eu não me permitia ficar em casa, eu voltava, aí Nossa. controlava, tomava inibidor, voltava, sempre muito workaholic, querendo trabalhar. E aí eu falava assim, poxa, né? E quando ele nasceu, ele era perfeito fisicamente, ruivo, de olhos azuis, lindo, fizemos todos os testes, mas o meu casamento ali já tinha acabado, né? Meu casamento ali já tinha acabado, porque afastou muito, né, a relação de homem e mulher entre eu e o Daniel, que é o pai do Edu. Então, assim, aquilo só foi degringolando. Nós éramos amigos, porque acho que ele olhava para mim e falava, eu tenho dó dessa mulher, porque ela, né, a gente não sabe o que vai ser dela, pelo tanto que eu vivi. Sim. Aí nasceu, o Edu veio saudável, ufa, podemos respirar, fizemos todos os testes, está tudo bem. A sequela que o Edu teve é que ele só foi dormir realmente com 1 ano e 8 meses. Então ele cochilava, ele tinha cochilos, não dormia uma noite toda. Mas então, assim, eu falo que o Edu sempre foi muito desejado. E eu sempre quis muito ser mãe do Edu. Então, tem né? toda essa história, porque como é que você poderia deixá-lo? Nunca você conseguiria. Até porque você teria, ainda que inconscientemente, o receio de que será que farão por ele tudo que eu teria possibilidade e faria como mãe? Porque você é bem protetora, pelo que eu noto, até por conta dessa sua característica de gostar de pessoas e querer cuidar de todo mundo no seu entorno. Veja que você resolveu fazer fisioterapia porque você viu cuidando do seu irmão e você, no fundo, gostaria de estar naquele papel. Com certeza. Eu já e é uma linha Você complicada. viu que eu já entendi, né? Você entendeu tudo, meu bem. Eu sou praticamente... Eu tenho um funcionário meu que me chama de mãe, pra você ter ideia. Então, mas eu percebo isso em você. Eu percebo que você fala isso com justamente essa paixão toda, e mesmo a questão da medicina, ela está relacionada com cuidar, é óbvio, né? Então, nesse caso aí, tudo tem a ver, né? Tudo se Eu queria se ter liga. tido mais filhos, viu? Eu ainda, se eu pudesse, eu teria mais. Eu acho que você terá. Eu gostaria de ter ainda mais filhos. Então, mas agora avançando, eu quero entrar justamente naquilo que nós também, que você mencionou há pouco. Sim. Que é o caso daquele vídeo que o Paulo até me mandou, né? Que eu gostei muito. Que eu achei engraçadíssimo, que é a Mulher Troféu. Pois é. Mas assim propõe às mulheres uma reflexão. Porque, para além da sua atividade profissional bastante competente, né? E que você realiza como fisioterapeuta, dentro desse nicho que você igualmente de forma competente abraçou, mas eu percebo que você tem muitas mensagens às mulheres, de modo a transmitir a elas essa força que você encontrou dentro de si para continuar seguindo. Sim. Então, quer dizer, qual é a sua ideia, por exemplo? Vocês começam a fazer esses vídeos, antes da gente entrar propriamente nesse vídeo que chamou muita atenção, mas assim, qual que é essa ideia que você faz no Instagram? Claro, para além de divulgar o seu trabalho, você também tem esse objetivo de inspirar outras mulheres a tomarem a própria vida para si, a exemplo do que você realizou. Você tem isso como propósito também? Muito. Eu acho que, assim, o meu Instagram... você vai ver desde um dia a dia meu, até eu ir na academia. Apesar de toda essa correria, eu ainda vou na academia por saúde e também por imagem, por estética. Eu acho que a estética é extremamente importante. Você olhar no espelho e se sentir bem. Uhum. Eu tenho pacientes que comentam comigo que escovam os dentes sem olhar no espelho, porque não gostam do que vem. E isso, para mim, me dói saber disso. Assim como mulheres que olham para o meu corpo e falam assim, caramba, a Dani vai fazer 48 anos e olha o corpo da Dani.
Então, muitas vezes você vai ver, sim, eu mostrando o meu corpo. Eu fiz um ensaio nu, né? Ou sensual, seminu, seminu. Pra mim, Pra você que mesmo. na época eu tinha terminado um casamento que ele me rebaixava muito. E eu falava assim, eu preciso me enxergar, porque as pessoas falam que eu sou bonita, falam que eu sou atraente, e eu não me enxergo. E aí eu fui fazer, né, esse ensaio nu, com a querida foto, que é maravilhosa. E aí eu olhava as fotos e eu olhava e eu não me enxergava. Tanto que eu falei pra ela, eu não consigo escolher, pra mim estão todas feias. E ela falou assim, Dani, estão todas lindas, eu não usei Photoshop em nenhuma. Todas lindas. Escolhe, são suas. E eu falava, gente, eu não consigo ver. E aquilo, sabe, mexeu. Aí eu falei assim, peraí, por que eu não consigo ver? Porque eu não tô bem. Porque essa relação me deixou mal. Porque eu escutava uma pessoa olhar pra mim e falar, você é velha, eu não tenho tesão por você. Ah, essa parte do seu corpo aí, eu tô acostumada com uma parte mais bonita, a tua é feia. Então aquilo transformou um monstro dentro de mim. E eu falava assim, gente, eu não posso viver isso. E quando eu fiz esse ensaio sensual e eu coloquei uma foto, foi a foto que mais viralizou. E então no TikTok ela estourou, Olha né? só, que E aí interessante. até a menina que tirou as fotos falou, Dani, deu assim um monte de boom. E por quê? Porque eu mostrei ali que eu era uma mulher, que eu era mais velha. No ensaio eu quis fazer com um cigarro preto na mão, não mostrava, assim, só a lateral do meu corpo. A silhueta, digamos. E assim, bombou, né, aquela foto e falava assim, você pode, né? Você pode ser mais velha, você pode ser mulher e você pode ser bonita. Do jeito que você é. Pra mim era importante o meu corpo, eu olhar no espelho e me sentir bem com o meu corpo. Assim como tem pessoas mais gordinhas ou mais magrinhas que se sentem bem. A gente precisa se sentir bem. Mas você conseguiu identificar que o seu relacionamento era tóxico? Consegui. Nesse momento, quando você foi fazer essas fotografias, que você teve essa dificuldade, caiu a ficha? Não, ele tinha caído a ficha quando eu, no dia a dia, eu comecei a escutar esse tipo de apontamento. Tá, que atacava de forma direta a me sua atacava, autoestima. minha autoestima, mas eu não conseguia largar dele. Você Por quê? tinha uma dependência emocional. Completamente. Porque eu pensava assim, se eu largar dele, quem vai me querer? Sim, é verdade. Eu já vi muito isso. Eu sou velha, essa parte minha não é boa. Ele não tem tesão por mim. E eu falava assim, meu Deus, eu não posso largar dele. E mesmo assim ele queria estar comigo. Então, assim, era doentio. E aí eu falava assim, eu preciso largar desse cara. E aí descobri N traições. N. Não foi só uma, foi várias. Vi foto, vi vídeo, vi mensagens, vi ele trocando. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso largar desse homem. Além de tudo, o risco de me passar uma doença. Com certeza, porque tem uma questão aí de saúde muito grave também. Né? Grave. Você estava exposta a um risco terrível. Um risco terrível. E assim, eu consegui largar dele com muita dor. E muita terapia. E muita dor. E na sequência eu fui fazer as fotos. Ah, entendi. Eu precisava de me olhar de fora. Porque eu me olhando de frente, eu não conseguia. E aí, quando a Darling, da querida foto, fez as fotos pra mim, e que ela me mostrou, e eu falava assim, ué, eu preciso escolher uma. Eu vou postar uma. E quando eu postei, eu só tive elogios de pessoas que me conhecem, de pessoas que não me conhecem, e falaram, nossa, que linda, ela passa um olhar diferente na foto. Não era só a foto, não era só o corpo, era a expressão mesmo, do olhar na foto. Tem comentários desse tipo. Então eu falei, poxa, gente, eu não sou feia, não. Esse cara que é louco. Ele que fique com essas mulheres todas aí que ele quer e eu vou viver minha vida. Com certeza. Né? Mas é um processo. É um processo. É um processo tão doloroso que eu não me permiti sair com outras pessoas. Não me permiti beijar outros homens. Não me permiti ser galanteada por outros homens. Quando alguém vinha e falava alguma coisa pra mim, eu já, se afastava. Um medo de me relacionar com outra pessoa e sofrer. Entendi. Então, tem uma pessoa em exceção, que eu conheço há 20 anos,
que foi um namorado meu de muitos anos atrás, ele é uma pessoa que me traz confiança. Então, sempre que tem alguma coisa muito boa na minha vida, ou como tem alguma coisa muito boa na vida dele, ele me procura e ele fala, Dani, vamos jantar? Ele é a pessoa que mais se aproxima de mim até então. Então, nesse tempo todo de casamento, de afastamento desse meu relacionamento, que gira aí, a história toda são uns 10 anos, mas entre casamento aí, um pouco mais de 3 anos, ele foi a única pessoa que eu consegui 2 vezes encontrar, beijar, transar e falar assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas não me envolvo. Meu coração não bate, minha barriga não dói, não é apaixonante. Então, assim, eu entendi que, na verdade, você gosta da pessoa, porque você tem alguma admiração por ela, porque também, Sim. pelo que eu percebo, se não tiver algum encantamento nesse sentido, esquece, porque não é uma coisa para você física. É um conjunto de elementos que faz com que você se apaixone ou não. Sim. Nesse caso, o que não ocorre é a paixão, há uma admiração, mas você, por conta desse receio, Isso. não quer se permitir apaixonar-se com receio de poder vir novamente a sofrer o que sofrera. É isso? Isso. E isso é muito comum. Entendi. Né? E aí, o que eu vejo hoje, até porque eu trabalho com muitas mulheres, o que eu vejo hoje? Ou a mulher baixa um aplicativo, e aí ela sai com um monte de pessoas. Ai, Dani, conheci um cara assim, ele faz assim, não sei o quê. E hoje o aplicativo é um shopping e um motel. Não, nada mais que isso. Eu falei, eu não consigo fazer isso. Não é meu. Até porque eu não tenho tempo, e o pouco tempo que eu tenho, eu quero estar com uma pessoa que realmente faça o negócio acontecer. Isso aqui é uma relação emocional simbiótica e não parasitária. Totalmente. Né? Eu sou simbiótica total. Uhum. E foi o que aconteceu comigo recentemente. Foi aí que eu falei, consegui quebrar o meu relacionamento tóxico. E foi rompi aí. Essa barreira. E foi numa Sair relação da zona do medo. Simbiótica. Foi completamente simbiótica. Porque fisicamente não é uma pessoa que me atrai. Nunca. Mas a história de vida e o cuidado que ele teve comigo, eu falei, apaixonei. Do coração bater, do da frio na taquicardia. barriga. É isso que me move. É isso que me move. E aí eu fiquei completamente apaixonada. Absorvida por essa paixão. Total. Ah. Mas o que acontece no final da história? E aí, conta. O cara é casado. Meu Deus, isso você não sabia. Em nenhum momento isso foi cogitado ou foi sequer insinuado. O que foi insinuado é, eu namoro. Um namoro que não tá bom, um namoro tóxico. Então, mas isso você não sabia até então. Não, eu sabia quando eu Você o conhecer. conheci, eu não sabia. Eu não sabia. Quando eu saí com ele, eu já sabia que ele namorava. Aí ele falou assim, olha, eu tenho um namoro, mas é uma coisa que a gente precisa conversar. Tá. Porque é um namoro ruim, é um namoro que eu não estou bem, é um namoro que eu preciso terminar, é um namoro que tem outras coisas atrás em relação ao financeiro. E assim, eu preciso construir essa situação. Só que assim, eu olhei pra você e senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. E foi Um sentimento simbiótico. assim, arrebatador. Mas por quê? Porque ele também tem uma história tão ferrada quanto a minha. Entendi. E foi a simbiose mesmo que aproximou. Entendi. E quando a gente ficou junto, realmente junto, foi a coisa mais mágica do mundo. Eu, com 47 anos, nunca tinha vivido. E ele também nunca tinha vivido. Só que aí vem a escolha. Você vai pagar o pato de ter uma mulher como eu na sua vida? Mas por que você acha uma mulher como você? Por que você acha que você seria tão difícil assim? Porque a pessoa que ele é... Vou dar um exemplo, não vou falar o nome dele, que eu não posso, mas... Sim. A pessoa Não, que isso ele é não- e homens que eles, iguais a eles, que eu conheço, inclusive, e tenho até perto, bem próximo de casa, eles precisam de uma mulher troféu. Eles não precisam de uma Daniela. Eles não precisam. Tudo bem, mas às vezes, por exemplo, a pessoa se apaixona, de repente, por aquilo que ela teme.
É isso que eu tô dizendo. Então, assim, o fato de você não ter coragem de repente, assumir um relacionamento com uma mulher, por exemplo, dentro do que você relata, que tenha personalidade, tenha independência e que esteja com você simplesmente porque tem por você um sentimento muito profundo a ponto de estabelecer uma relação duradoura, Sim. e isso daí é o que te deixa receioso, porque aí você deixa de ser o centro. Pois é. E é o que a gente mais tem. Então, sim, eu acho que foi aí que você teve a ideia, então, de fazer o vídeo sobre a mulher troféu. Sim. E o que é essa mulher troféu? A mulher troféu, ela é uma mulher que ela se anula, né? Ela, no caso, os desejos dela, ela serve ao homem. Ela serve ao homem no que ele precisar. Se ele precisar que ela vá no banco, ele vai. Se ela precisar que ela vá num barzinho ali da esquina, porque os amigos dele vão estar, ela vai. Se ele precisar que ela arrume as malas e vá para Paris, ela vai. Mas Mas que eu fique também bem iria, claro. viu? Não, mas que fique bem Pra claro. Paris, eu fiz. Que fique bem claro isso. Como é que a gente faz pra ser isso? Eu vou negar ir pra Paris. Tô brincando. Porque a minha agenda tá cheia de paciente pra atender. Imagina. Pra Paris, A gente imagina, fala, bom. né? Fácil. Poxa, arruma a mala e vai pra Paris. Mas, Meu Deus, ninguém nunca me falou gente, assim. Mas eu sufoco pra ir pra Paris. eu não posso ir pra Paris. Brincadeira. Pra eu ir pra Paris, eu vou ter que pegar minha agenda e falar Sim. assim, amor, olha, eu posso ir Sim, eu pra tô Paris brincando, eu dia não tô 15 de entendendo. dezembro. Aham. Você quer? Então, esse tipo de homem, ele precisa de uma mulher bonita pra mostrar pros amigos. Ele precisa de uma mulher bem gostosa, malhada, que chame atenção, que se vista bem. E a mulher que vá pra onde ele quer, a hora que ele quer, e quando ele chega em casa, ela vai estar lá. Entendeu? Pra mim, não dá. Pra mim, o cara pra estar comigo, ele vai ter que falar assim, então, Dani, como que vai ser? Por exemplo, hoje eu vou jantar com o Rafael. O Rafael tá me esperando. Aí eu falo assim, Rafa, ó, é o seguinte, eu vou para um podcast, eu consigo ficar com você das 8 às 10. Mas aí você me traz de volta, porque amanhã às 8 eu tenho que trabalhar, tá bom? Ele fala assim, meu amor, tudo bem, tá ótimo pra mim. Então, mas ele não é o homem troféu? Ele não é. Porque, Então vamos inverter. sabe por Eu quê? já tô achando que você é que quer um Não. homem troféu. Sabe por quê? Porque ele não quer relacionamento. Então, tudo bem, mas tudo começa Ele não assim quer de nada. minha filha, mas aí Ele não quer. a gente nega. Porque quem manda, quem controla sentimento, Mas aí ele que não quer. tá, você não tem... Se fosse assim, seria maravilhoso. Mas Só ele que aí não quando quer. você menos espera, porque o amor, e principalmente a ser. paixão, ela é traiçoeira. Quando você menos Traiçoeira. espera, você tá arrebatado. Mas eu queria, viu, arrebatar esse que eu peguei, viu? Mas não tô conseguindo, Então, mas não. você não sabe, porque você nunca sabe. Porque quem garante pra você que você abandonou aquela mente e aquele coração? Você não sabe. Olha, eu vou te falar, eu não abandonei. Eu tenho certeza que eu não abandonei. Então, eu acho Mas e esse cara vai ter coragem? Ué, mas eu acho que na vida tudo depende. Depende de uma série de fatores, porque você não sabe como a vida se conforma. Aí que tá. Porque às vezes a gente imagina que as coisas tenham que acontecer no tempo da gente. Não é no tempo da gente, é no tempo que tem que ser. Pode ser. Pode ser. Até porque você vê, a sua faculdade de medicina aconteceu não no tempo que você queria, foi no Não, tempo que teve que ser. Foi. Você já me deixou até com o coração mais quente agora. Então, mas viu? eu tô te até falando, esperançosa por quê? Porque agora. eu tenho certeza. Porque, veja só, eu tô falando por mim. Eu, por exemplo, jamais me encantaria por alguém que não tivesse uma personalidade ou alguma coisa pra me chamar a atenção, não só pelo conjunto, porque o físico, a tendência é o quê? Com o tempo, o que é Embora. físico se esvai. Né? Vai embora. Agora, aquilo que é verdadeiramente o que provoca o encantamento, porque mesmo a questão da sexualidade, a gente Sim. sabe, com o tempo, aquilo que Também era tão acaba. interessante porque a paixão vem, Sim. é uma coisa. É. Mas aí, à medida que o tempo vai passando, tudo arrefece, ou pelo menos se modifica. Com certeza. Né? Então, o que eu acho? Eu acho que, de repente, o encantamento com relação a você surge porque você era como era, Sim. ou como é. Sim. Entendeu? Então, e talvez o fato de não ter esse tipo de experiência antes, ou nunca ter tido alguém que tenha um comportamento com o parâmetro que é o seu comportamento, Sim. talvez também tenha assustado, porque de repente a pessoa não tem a maturidade suficiente para viver um afeto tão profundo com alguém que sabe exatamente o que quer e principalmente o que não quer. E justamente foi o que aconteceu. Ele sumiu no outro dia. Claro, né? Não sei se eu também não sumiria depois disso. Sumiu! Mas sumiu lindo. Eu não sei. Sumiu. Hã? Sumiu. E eu falei, cadê você? Por que você sumiu? Então, mas às vezes a pessoa também tem medo E sabe o que desse ele faz? sentimento. Manda um rosto chorando. E fala que não tá bem. É claro, mas com certeza. Eu mandaria um rosto chorando em jato. Ai!
Que ódio! Imagina que eu ia chorar e já tô assim, meu Deus, o problema todo é o seguinte, eu sou covarde. Covarde! Mas eu estou desesperadoramente apaixonado. E aí? Eu tô apaixonada, mas Eu ele sei, mas eu percebo covarde. nisso. E assim, mesmo nesse caso, quer dizer, o fato de repente a pessoa dizer também, eu tô te falando isso porque eu já percebi algumas coisas ao longo da vida, você vê, então eu fiz muito processo de família, por isso que eu tô te dizendo Sim. isso. Então assim, eu conheço bem, geralmente, porque nem sempre o que a pessoa afirma é o que ela quer ou que ela verdadeiramente sente. Sim, Porque às vezes você quer mascarar o que você sente ou você quer lutar contra o que você sente. sim. Então, nesse caso aí, pode ser o quê? Que, de repente, essa ausência de coragem, ou, de repente, até o receio da pessoa de estabelecer um relacionamento profundo que, naturalmente, traz responsabilidades, Muitas. faz com que a pessoa negue e fale assim, não quero ter relacionamento, na verdade, eu não quero ter nada, então a gente vai, eventualmente, se encontrar, gosto muito de você, mas não quero nada profundo, não quero nada que seja estável. Esse medo dessa relação estável, esse medo de repente, pode estar relacionado com a questão de você imaginar que você pode se decepcionar, ou de você simplesmente não querer responsabilidade nenhuma porque você acha que não tem maturidade para isso ou que não vai dar certo, Com se for certeza. assim. E você, certeza. como você tem essa personalidade, a pessoa já fica receosa. Bom, e Já. aí? Se eu entrar nesse relacionamento, como é que eu saio? Como é que sai? Será que ela deixa eu sair? Então, eu até deixo você sair, mas assim, vamos conversar. O problema é o seguinte, que eu vou Pois estar olha. absorvido por esse afeto e aí eu vou Pois estar é. prisioneiro de um amor. Porque eu vou te falar, tudo que eu faço com muito amor. Sim, Eu faço percebo. com muita paixão. Então, é assim, se eu vou fazer, eu faço muito bem feito. Então, assim, eu fiquei mal. Porque Com esse sumiço aí. eu fiquei mal de quase querer cortar os pulsos e deitar na Castelo Branco e não querer ninguém. Bom, pra quem já parou, saiu andando na Marginal Pinheiro, tá Quem indo. será? Tá ali. Mas eu fiquei muito Você mal. gosta desse negócio? Você não dirige em estrada, mas Não, tudo amiga, é. tô sempre jogando eu na estrada lá. Ninguém me vê, deixa esse pulso. Ela não dirige na deixa eu entrar estrada. em hipovolemia. Deixa eu morrer aqui. Mas é muito real. Então, assim, aí as pessoas falam, Dani, você é muito intensa. Eu sou. A vida é intensa, gente. Eu tô aqui hoje, eu não sei se amanhã eu vou estar. Entendeu? Mas, infelizmente, as pessoas que têm coragem de botar a cara pra fazer, as pessoas querem o que você tem. Mas as pessoas não querem o processo. Sim, isso é fato. Então eu olho nessa situação exatamente, quando eu falo de mulher troféu, quando eu dei esse exemplo, é porque para um cara desse, e para vários caras iguais a esse, e para várias mulheres iguais às troféu, é tudo muito mais fácil. Por quê? Não precisa trabalhar. O cara paga tudo. Ela só vai na academia, ela faz unha, ela faz drenagem. E a preocupação dela é qual roupa ela vai pôr. Será que aquele tênis combina com aquele conjuntinho? Então, mas isso no determinado patamar, porque eu acho que isso tá... Assim, pelo que você fala, a impressão que eu tenho, porque nessa linha de raciocínio, nós estamos falando de uma realidade de mulheres numa condição econômica que não é a condição da base, mas que isso tem uma relação de proporcionalidade, porque eu acho que isso está muito vinculado com aquilo que é a concepção do papel social da mulher. Sim. É aí que tá. Sim. Que é isso que a gente tem que combater. Então, eu acho que Temos. quando você faz esse trabalho no Instagram, eu entendo que ele é muito mais se volta Sim. à afirmação dessa autonomia, dessa independência Você feminina, pode, do que qualquer outra coisa, Com né? Desse certeza. empoderamento, que é a palavra da moda, né? Com Esse certeza. empoderamento feminino das mulheres perceberem que elas não têm de estar atrás de ninguém, mas a rigor elas têm uma dimensão existencial Sim. que independe, ou que não depende exclusivamente, melhor dizendo, da pessoa com quem ela eventualmente esteja dividindo os seus afetos. Com certeza. E assim, é muito forte isso. A mulher, ela pode. A mulher, ela não precisa do homem, né? Ela pode estar sozinha, bem. Uhum. Ela pode ter, sim, um cargo alto. Ela pode, sim, ter estudo e ter a personalidade, a opinião dela, né? E é por isso que eu falo assim, não se rebaixa esse nível de você ficar aceitando dinheiro, aceitando migalha para você ser o pano de chão do cara.
pro cara te falar assim, ó, você vai fazer isso, você é bem paga. Não seja uma pessoa bem paga. Mas também tem outra coisa que você falou que eu gostaria até que você enfatizasse. Porque, por exemplo, naquele relacionamento anterior que você tinha, porque você sempre foi uma mulher economicamente ativa. Sim. Correto? Correto. Tá, então, e ainda assim, você viveu um relacionamento tóxico. Sim. Então, às vezes, você nem percebe isso. Sim. Então, quer dizer, nós estamos tratando de uma coisa bem maior, eu acho. Bem maior. Na verdade, quando eu falo que todos os meus relacionamentos, eu escuto sempre falar assim, Daniela tem um masculino muito forte, né? Na verdade, eu não concordo muito que eu tenho um masculino muito forte, eu até me acho muito feminina. O que eu tenho é a segurança de que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ter meu dinheiro e que eu tenho que prosperar. Exatamente. Porque eu sou uma pessoa próspera. Né? Agora, o que acontece? Geralmente, se você, com essa energia masculina, você acaba atraindo um homem que precisa de ter uma mulher masculina para ser provedora, porque é o que a gente escuta, é o que a gente lê. Eu falo assim, eu não concordo. Eu acho que eu posso muito bem ser provedora e ter um cara provedor. Eu não preciso ir num restaurante e falar assim, olha, você paga tudo pra mim, tá? Porque eu não tenho dinheiro. Eu posso muito bem ir num restaurante e falar assim, é uma gentileza. Hoje você paga pra mim, amanhã eu pago pra você. Ou a gente vai meiar. Pra mim tá tudo bem. Mas o que eu escuto de 90% é assim, eu vou e o homem tem que pagar tudo, senão eu não vou. Mas você viu quando o Caio Castro falou de pagar, Sim, de dividir o que deu? Sim, mas é o tal negócio. Eu não sei, não. Mas aí já entra nisso. E entra nessa situação da mulher. Porque isso foi um caso pitoresco. E foi. E as pessoas... E assim, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum em um homem ser gentil e pagar... E a mulher ser gentil também e pagar. Eu não vejo problema nenhum nisso. No meu ver, não. O que não pode ter é um abuso, né? O que não pode ter é que nem aconteceu comigo. Eu pagava desde a barba até a roupa, até o sabonete, até o desodorante. E ainda já é abuso, né? E aí isso era um abuso. E além disso, ainda tomava chifre. E ainda tinha a sua autoestima atacada. Você entendeu? Então, isso tudo é ruim. Agora, em questão de financeiro falando, o que a gente vê muito em questão de mulher troféu é ela ficar quieta, pra quê? Pra ela ir lá na JK, fazer uma plástica do corpo inteiro, e o homem ir lá e pagar tudo. É o que eu vejo. Ela vai nas melhores harmonizadoras, meio-dia ela tá fazendo drenagem, fazendo a unha, o cara paga tudo. E ela tem a vidinha de madame, ela não estudou, ela não exerce, ela não escreve, ela não explora. Por quê? Porque ela está ali, à disposição de todos os desejos do cara. E isso que eu falo, eu sou contra. Eu sou contra. Seja uma mulher foda, que eu falo. Seja uma mulher que vai lá, faz. E esse trabalho você também faz no seu Instagram. Faço. De discutir isso com as mulheres. Sim. E você recebe muita gente que te manda mensagem falando muita assim... gente. Dani, olha, adorei o que você fez, eu tô com um problema assim, o que você acha que eu devo fazer? Você recebe isso, pedido de aconselhamento? Eu recebo, em média, por dia, eu recebo uma média de uns 80 directs por dia, uma média, né? Entrando nesse assunto. E aí, o que eu escuto muito? Eu pago um preço alto por também ser foda. Porque eu não tenho ninguém. Nenhum cara quer ficar comigo. Dani, eu pago também esse preço, mas eu prefiro ser assim e ser sozinha. É isso que eu recebo. As mulheres que têm o meu posicionamento, elas são sozinhas. Porque elas não têm ninguém. Porque elas não arrumam um cara que aceitem estar com elas, porque elas são. E eu dou aula, olha só, eu dou aula para essa parte da estética, todas mulheres. Dificilmente vira um homem. Uhum. A maioria são mulheres. E o que eu vejo? Muitas. O homem é o administrador, o homem é o do marketing, o homem é o que tira as fotos e põe no Instagram. Então, eu comecei a observar isso também. A mulher é a estrela. O cara, ele é um assessor. Eu não consegui ver ainda um casal, que seja, os dois no mesmo patamar. Não consegui. Ainda não vi. Eu gostaria muito de conhecer. E saber como é a rotina deles. Porque alguém tem que ser a estrela. E aí, assim, são mulheres que eu dou curso, mulheres que ganham
Ontem mesmo postei uma mensagem, uma aluna minha falou assim, prof, muito obrigada por você ter aparecido na minha vida. Só hoje eu fiz 17 mil reais no meu consultório. Muito obrigada. E eu fiquei muito feliz por ela. Só que assim, ela faz 17 mil reais num dia. E quem tá do lado dela? O cara faz quanto? O cara, no mínimo, ou ele ajuda ela em alguma coisa, ou ele tem um emprego que ele ganha 3 mil reais por mês. Mas você acha que esse é o parâmetro fundamental? Não Então, sei se é o porque fundamental. eu não acho que a questão esteja no fato de quanto a mulher ganha, mas eu acho que isso tem a ver com a questão de personalidade, porque vamos retomar o seu caso, olha. Então. Você, na verdade, pagava tudo e Sim. ainda assim você era agredida dentro do seu relacionamento. Sim, era mesmo. Era. Então você ficou Ele- sozinha, não era simplesmente porque você tinha uma condição econômica que era muito boa. Porque se dependesse de repente dele, ele estaria com você até hoje, praticando esse tipo de comportamento, mantendo com você um relacionamento tóxico e você pagando tudo. Pode ser. O que eu tô te falando é o que eu vejo hoje. É Uhum. o que as mensagens vêm Uhum. até mim, né? Que te mandam isso, falando São isso. É o que vem. E te pedem assim orientação, o que eu devo fazer? Tá acontecendo isso comigo? O que você Pedem, acha? pedem, perguntam do meu relacionamento tóxico, perguntam como que foi, perguntam como que eu terminei. E assim, é o que eu falo, a saúde mental, ela é prioridade. Sem dúvida, isso também acho. E isso é o que eu defendo, né? A pessoa, ela primeiro, ela tem que estar com a saúde mental em dia. Segundo, ela tem que se olhar no espelho e ver o que não tá legal e tratar, Uhum. tá? Se é o peso, põe um tênis no pé, vai andar pra rua. Se é, precisa, não tem jeito. Tem muitas que falam disso. Ah, meu corpo não tá bom, não sei o que lá. Depende muito de você tomar uma atitude, né? De, poxa, eu só aparece cara assim na minha vida. Então tá, se você já tá conseguindo perceber que o cara é assim, já corta. Eu caí nessa que eu caí porque o cara era um príncipe. É de acordo com seus olhos. Não, Porque a beleza tá nos olhos de quem vê ou no que se vou vê? te falar, eu acho que é no que se vê mesmo, viu? Porque no que eu vi não era bonito, não. Foi o que senti mesmo. Agora, assim, mulheres, muitas falam, eu recebo muitas. Dani, você é inspiradora. Dani, você é minha fonte. Dani, eu quero ser igual você. Dani, eu falo, gente, não queira. Que é um... Vocês não sabem da missa Não metade. sabe, é difícil. Vocês não terão que suportar o processo. Pois é, então, e é isso. Então é tudo isso, né? Agora, o que eu posso fazer para ajudar, para incentivar, para acolher, principalmente. Eu acho que é isso, Porque você é Eu carinhosa, faço, né? muito. Então, assim, esse carinho que você demonstra, eu acho que é o que faz com que as pessoas se aproximem. Sim. Porque você é assim, né? É isso Eu que eu tô sou. dizendo. Então, apesar de você ter, de repente, assim, uma imagem que se projeta para os homens, eventualmente, eu não tô falando que são todos, Sim. porque, por exemplo, a minha impressão com relação a você é diferente. Eu acho você muito afetiva, Sou. né? Então, assim, e ao mesmo tempo, por exemplo, a minha percepção com relação a mulheres que têm o seu perfil é muito mais de alguém que possa me garantir uma estabilidade, não só emocional, como também ser um grande suporte nos momentos de dificuldade, Sim. do que algo que possa eventualmente me incutir receio. Pois é. Muito pelo contrário. Eu já fiquei esperançosa, viu? Você me deu um calor no Mas eu tô coração. te falando, você Que vai de ver. verdade Você vai ver. É porque, às vezes, assim, mesmo para ser feliz, precisa ter coragem, né, Dani? precisa. Se a gente não tiver coragem, a gente não é feliz. Não. Né? Você hoje tem o sucesso que você conquistou profissionalmente. Sim. E você conseguiu se restabelecer também do ponto de vista da sua saúde mental, Sim, porque você insistiu e você tomou uma decisão que queria melhorar. com certeza. Agora precisa enfrentar, como você falou, esse processo é árduo, mas e aí? É o que eu falo para as meninas também que me procuram. Você precisa decidir e melhorar. É. A partir do momento que você decide, as coisas começam a acontecer. Então, mas eu acho que o ponto mais difícil para tudo na vida, tô falando não só com relação às mulheres, mas assim, a vida da gente é a gente saber exatamente o que a gente quer, né? Sim, precisa. Porque para você também isso foi claro, porque quando seu filho te pergunta qual é o teu sonho e você tem a clareza de que eu quero ser médica, Sim, então assim, você já pula muitas etapas que você tem um objetivo claro. Agora, Sim. para quem não tem objetivo, qual sim. lugar? Qualquer lugar serve. Exatamente, então é isso que eu tô dizendo. Sim, Então, assim, essa tua firmeza de pensamento é que te garantiu também, né? Sim. Quer dizer, foi um conjunto de coisas. Claro que você já nasceu já inquieta, para dizer É. o menos. Mas, assim, precisa ter muita coragem. Por isso que eu estou lhe dizendo que, de repente, essa pessoa que simplesmente desapareceu está sofrendo, na verdade, a angústia que a sua covardia o lançou, né? com certeza. Porque se você for verificar o que a pessoa está pensando agora, de repente eu poderia estar muito feliz,
né? E tô aqui numa situação que não é o ideal para mim, que não é o meu propósito. Não tô vivendo um amor que poderia ser muito significativo na minha existência por absoluta falta de coragem ou por conveniências de ordem material, de repente. Com certeza. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. O que eu fico mais chocada é que a maioria Eu vejo prefere muito viver assim, né? Mas, Dani, agora assim, considerando tudo isso, quer dizer, daqui a pouco você conclui a faculdade de medicina, Sim. mas assim, concluindo a faculdade de medicina, que é teu objetivo imediato, mas assim, qual é o teu grande sonho ainda na vida? Quer dizer, o que você objetiva, para além da faculdade de Direito, claro, né? Quer dizer, só na carreira médica, então o que você, quer dizer, hoje, o teu objetivo, qual é? Porque assim, tudo que você foi fixando, você foi felizmente atingindo, Sim. tá? Mas hoje, por exemplo, terminei a faculdade, enfim, qual é o grande sonho que você acalenta? De verdade, de coração? De coração. Eu gostaria de ser mãe de novo. Olha aí. Eu gostaria de ter um filho. Se eu não conseguisse ser da minha barriga, que fosse adotado, eu gostaria. Eu gostaria de ter uma companhia, um companheiro do meu lado. E gostaria de cuidar de gente. Eu acho que, assim, quando eu falo de cuidar de gente, desde de pegar de repente, um desses barquinhos e ir para atender população ribeirinha. Aqui no nosso Brasil mesmo tem tanto lugar com necessidade, né, da medicina, mas da medicina de verdade, né? Não da medicina de interesse, mas da medicina de cuidado. Mas eu ainda tenho, olha só, é simbólico, mas é forte em mim. Ter um jantar de Natal em família, com uma árvore de Natal, com um filho, com uma pessoa que me faça bem, uma pessoa que eu também esteja bem. E poder ajudar as pessoas. Você vai conseguir realizar tudo, eu não tenho a menor dúvida disso. Espero. E agora, Dani, infelizmente, nós estamos caminhando aqui para o final. A conversa com você é muito agradável, porque você é muito agradável. Obrigada. Conversar com você realmente é um champanhe. Obrigada, mas, assim, o que você diria aqui, finalmente, a todas aquelas e aqueles que gostam de você, que acompanham o seu trabalho, aos seus pacientes e a todos que eventualmente estejam aí nos assistindo, né? Essa entrevista tão rica que você possibilitou aqui ao nosso podcast, Pode Pensar Diferente. Enfim, que mensagem você deixaria a essas pessoas todas? Justamente essa frase, né? Pode pensar diferente. Você pode fazer diferente. Você pode ser o que você quiser, contanto que você queira, que você não desista, que você insista, que você seja resiliente, que você encontre oportunidades onde há dificuldades. Eu acho que a gente não pode se acomodar. A gente tem que realmente ser diferente. Aqui, eu acredito que eu estou por uma missão. E eu quero cumprir essa missão até o fim. E eu quero ser uma pessoa diferente, uma pessoa que agrega. Eu não quero ser só mais uma pessoa passando nesse mundo aqui, não. Eu quero deixar um rastro lindo, cheio de purpurina. Mas acho que você já conseguiu, viu? Essa mensagem, eu quero que cada um acredite. Você consegue fazer diferente. É isso aí. Dani, dá a mão aqui, olha. Obrigada. Obrigado, você é um encanto, viu? Parabéns para você pelo seu trabalho. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, porque realmente você merece, viu? Obrigada, meu amor. Prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado, gente. Isso aí. Bom, minhas amigas e meus amigos, como eu falei no início, a conversa foi extremamente agradável, enriquecedora. A história da Daniela é maravilhosa, como vocês viram. Ela é uma pessoa realmente bastante interessante pra gente poder ouvir, né? Porque é uma pessoa que tem vida pra contar. Então eu acho que se você realmente gostou, como eu tenho certeza que você gostou deste nosso episódio, você curte, você compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que dessa forma você vai estar ajudando a que outras pessoas tenham a possibilidade de, a partir desses bons exemplos de vida, também se inspirarem e fazerem diferente, como disse a Dani agora há pouco, tá bom? Então, a vocês todos, muito obrigado, um beijo super carinhoso e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.